Friday Night in Funk. Meu Deus. Sinceramente, eu fiquei muito surpreso por esse jogo ser se não o mais falado atualmente. Ele conseguiu fazer o que é muito difícil um jogo de sua categoria fazer, que é de todo mundo falar sobre ele, além de ter inúmeros mods e até alguns memes que... Bom, nada a declarar. Uma coisa bizarra também é que alguns canais mudaram drasticamente o seu conteúdo com a chegada desse jogo, meio que prevendo que ia ser um sucesso e bastante falado e pesquisado. E isso dá medo na real. Mas como que esse jogo fez tanto sucesso a nível de um jogo de empresa? Bom, nem eu sei. Para começar, Friday Night Funk é um jogo de música de ritmo, lembrando bastante o clássico Guitar Hero e os fliperamas do gênero, com aquele tapete no chão. Por causa desse gênero, obviamente a história será a mais simples e lógica possível, não é mesmo? Bem, não exatamente. Sinceramente, é até difícil dizer que esse jogo tem uma história de tão bagunçada que são os contextos de cada semana. Tanto que eu vou resumir tudo aqui pra vocês agora. Bom, você é um namorado que namora sua namorada. Um dia, os dois estavam cantando juntos até que chega o pai dela, ex-rockstar Dead Dearest, que não concorda com o namoro e vai separá-los depois de vencer o namorado numa batalha de rap. Porém, o contrário acontece e os dois continuam juntos. Depois da derrota, o pai não aceita o ocorrido e contrata o mercenário, Pico, para acabar com o namorado no rap e depois na bala. O embate entre os dois foi um telhado aí, e numa batalha frenética, o namorado sai vencendo, frustrando o Pico e o pai. Depois dos fracassos para separar os pombinhos, a Mommy Dearest, mãe da namorada, teve iniciativa para acabar com o namorado. Afinal, ela também é uma rockstar, então que pode dar errado? Então, em uma limusine, o namorado vence a mãe na batalha de rap, frustrando mais uma vez os planos de fim do namoro, e sendo aceito na família. Depois de um tempo, na casa da namorada, ajudando a distribuir doces no Halloween, aparecem as crianças Skid e Pump, que tomaram a incrível decisão de pegar a namorada do namorado para eles. De novo, em uma batalha de rap, o namorado vence os filhos da... Depois do embate, aparece o P-Monster arrombado que quer comer a sua namorada. Um verdadeiro folgado, que também é vencido pelo namorado no rap. Depois de um bom tempo, especificamente no Natal, os pais da namorada de novo resolvem aprontar. Dessa vez, no shopping lotado, iriam juntos tentar derrotar o namorado com o Papai Noel de refém. Mas como o namorado é o Eminem, de novo, vence os dois no rap. Como se já não bastasse, os pais da namorada, o P-Monster aparece de novo, mudando a realidade ao redor na tentativa, novamente, de comer a namorada. Mas o que ele conseguiu foi um monte de bebop e sua segunda derrota para o namorado. E o Papai Noel morreu. Mais tarde, de novo na casa da namorada, o pai resolve mais uma vez atrapalhar o namoro dos dois. Dessa vez, apelando com jogos virtuais. Então, quando os dois estão jogando simulador de namoro, o pai utiliza seus poderes para largar os dois lá dentro. Dentro do jogo, os dois se deparam com o Senpai, um garoto mauricinho, onde é sonho de toda garota namorar ele. Então, o Senpai tenta conquistar a namorada, tentando derrotar o namorado num rap pixelado. Mas, de novo, o poder do protagonista aparece. Derrotando Mauricinho, apareceu uma entidade que foi aprisionada no jogo pelo pai da namorada, e queria possuir os dois para sair daí e se vingar. Mas né, protagonismo, né, filhos? Depois de tudo que aconteceu, sem contexto nenhum, os dois vão parar no meio de uma guerra, no deserto, onde já foram rendidos pelo exército do Tankman, onde só não matou os dois porque a situação tava chata, e ele queria se divertir e o namorado numa batalha de rap. Com vergonha da derrota, Tankman manda matar o namorado, mas, nesse exato momento, aparece o Pico, matando geral, enquanto os dois batalhavam de novo. Fim. Só para ter mais ideia que a história é uma bagunça, as chamadas semanas, que são as fases onde acontecem as batalhas, não estão em sua ordem cronológica, assim se adiantando e voltando na ordem correta. Mas, vou dar uma ressalva, que isso só aconteceu porque os desenvolvedores não lançaram tudo de uma vez. Eles foram atualizando e respeitando a dificuldade natural de progressão. Então meio que ficaria difícil e frustrante se enfrentasse o Pico ou a mãe antes dos Pestinhas. A dificuldade ia subir demais e ia ficar bem injusto para o jogador. Então fica aqui a ordem que o jogo te dá e a ordem cronológica. E falando em dificuldade, por ser um jogo de ritmo musical, obviamente as músicas mais difíceis vão ser mais velozes, vão ter mais setas, vão ser mais complexas e também vão condizer com o adversário que estamos lidando. Mas, sinceramente, me arrisco a dizer que só é bem desafiador, no início pelo menos, porque é nas setas. Se fosse uma fileira de 4 letras do teclado, ficaria mais de boa para jogar e pegar o jeito, já que as setas não são uma fileira. Por isso, no início, complica demais para se acostumar por causa da posição. E eu tenho certeza que isso foi proposital. Tá bom, esse jogo tem uma história bagunçada. E uma dificuldade bem questionável. Mas e os personagens? Tem alguma história? Olha, não diria história,
é mais umas curiosidades mesmo, que complementam os personagens e fazem a gente perceber a sua natureza e a relação com os outros personagens durante a campanha. E sim, eu vou dizer todas elas agora. Namorado, 19 anos, humano, classificação, safe. Não tem medo de nada, abandonou a escola para poder cantar. Adora pizza de calabresa e muitos donuts. Namorada, 19 anos, demônio, classificação, safe. Objeto de devoção pelo namorado, sempre está atrás fazendo cara de tonta enquanto acompanha a música. Ela é um demônio, literalmente, onde só se revela na semana 7. Também adora pizza, principalmente com azeitona. Dead Dearest, idade desconhecida, demônio, classificação, killer. Pai da namorada, desaprova totalmente a relação, contrata Pico para matar o namorado depois de vencido. Muito superprodutor, ex-rockstar e muito poderoso. Mommy Nearest, idade desconhecida, demônio, classificação, Euclide. Mãe da namorada, esposa do Dearest, atualmente popstar, decide resolver o problema com as próprias mãos. Vem acompanhada por guardas no duelo entre o namorado e o resto nós já sabemos. Skid e Pump. Idade 8 e 7 anos. Humanos. Convidados. Classificação safe. Eles vêm de Spookmouth, uma série animada da web criada por Sr. Pelo. Foram convencidos pelo Monster para desafiar e terminar o namoro do namorado. Aparentemente, são inofensivos e muito talentosos no rap. Monster. Idade desconhecida. Espécie desconhecida. Classificação Killer. Aparência apavorante com um limão na cabeça e com olhos e dentes que pingam sangue. Seu maior desejo é devorar a namorada. Tem um interessante poder de alterar a percepção das outras pessoas e seres. Pico. Idade 20 anos. Humano. Convidado. Classificação Euclide. Sua origem remonta aos jogos de browser Pico School, criado por Tom Fulpo. Pico e o namorado já eram velhos conhecidos. Tem um QI de 127, aluna estrela da escola antes dela ser destruída. Vive de forma imprudente, criando caos e atuando de mercenário. Senpai. Idade 18 anos. Humano. Inteligência artificial. Classificação safe. Vítima do Dead Dearest, que o colocou em um jogo de simulação de namoro e muito tempo atrás. E o mesmo força o namorado a duelar com ele. No início, ele é um cavalheiro, brilhante e extrovertido. Depois de derrotar uma vez, ele de um momento para o outro, fica zangado e vulgar. Derrotando de novo, ele morre, dando origem ao Spirit. Spirit. Idade desconhecida. Espírito. Antes humano. Classificação Euclide. Quando aparece, muda toda a ambientação, em um tom mais escuro. Uma vítima do Dead Dearest, que agora busca um corpo novo para escapar do jogo. Com este objetivo, confronta os dois para sair e se vingar. Tankman. Idade 30 anos. Humano. Convidado. Classificação Killer. Personagem conhecido na plataforma Newground, criado em 2006 para uma série de web chamada Tankman. Tankman tem algumas interações com Pico, embora ofenda algumas vezes para se sentir mal. No fim, Pico elimina os parceiros de Tankman, deixando contas a serem acertadas entre os dois. Vale ressaltar também que os personagens são muito bem desenhados, cara. Sério, olha o namorado. Olha o Dead Dearest. Olha o Senpai pixelado. E olha o Monster. Não, Monster não. Monster ele é feio. Além de P, ele é feio. E falando em música, é a área onde esse jogo mais se destaca. E, por incrível que pareça, combina perfeitamente com os personagens que o namorado vai batalhar. Tipo, um belo exemplo mesmo é na primeira fase, onde ele enfrenta o Dead Dearest e ela é lenta, ela é fácil, né, por ser a primeira, mas tipo, a gente quer movimentar alguma parte do corpo que o ritmo é dançante, é muito bom.
E que também faz jus que o pai é um rockstar aposentado, que não canta há um bom tempo. E isso também não é só com o Dead Deers, não. O Pico mesmo, né? Tem aquele charme bem mais descoladão assim e de uma ameaça maior. E daí a música vai ser bem mais agitada, vai ter aquele ar de uma ameaça bem grande. E é isso, as músicas desse jogo são muito bem escritas. Nas músicas, cada seta acertada, eles mudam de posição desenhados de uma forma diferente e na posição das respectivas setas acertadas, além de fazer um ruído específico que combina com a música. A maioria dos personagens não cantam necessariamente. Só o Monster mesmo que canta com uma música bem vulgar, assim, escrota, falando que vai comer a namorada. Just the ice floating up out of the shore. And then I'm gonna eat your girlfriend. Or maybe turn her into broad. Can we get come up, something up inside of my secret meatbox? Com relação ao cenário, são mais do mesmo. Tipo, tem uns que são mais simples, tem uns que são bem mais complexos. São muito bem coloridos, né? A cor se enquadra perfeitamente ali. Vai ter uns que vão combinar muito bem com a música, com o personagem também. Mas vão ter outros que não vão fazer o menor sentido. Tipo, um exemplo mesmo é o da mãe aí mesmo, que você tá em cima de um carro, aparentemente, tem uns cara dançando bom, é isso, né? Não tem sentido, sabe? Sem nexo. E tem outros que, no fator da história, também não vão fazer o sentido você estar ali. Que é o caso, de novo, da semana 7 do Tankman. Que depois de você sair do jogo, sem nada, assim, nada acontecendo, assim, sem uma caixa de texto também. Bom, pronto, você está num deserto, feito de refém, com um cara armado até os dentes, e é isso, sabe? Agora, vamos para a verdade nua e crua de por que Friday Night Funk não é tudo isso, né? Porque, sério, o jogo tá sendo mais hypado que Sonic 2, mano, que porra é essa? Mas enfim, Friday Night Funk é um jogo onde só tem um propósito, que é de se divertir com suas músicas e seus personagens descolados. Um jogo muito cool e bem underground que atrai, né, as crianças e tudo mais. Sendo que nem o desenho apenas um show, onde as coisas simplesmente acontecem porque sim. Bom, e eu só não vou comparar os dois porque não faz sentido, né? Comparar um desenho com um jogo, sendo que o jogo não é do desenho, né? Porque, tipo, se você pegar o jogo no geral, assim, vai perceber que apenas as músicas, o design dos personagens, e forçando muito também os cenários, são o que se salvam do jogo, porque o resto é muito bem descartável, né? Tudo bem que o cenário tem alguns bem estranhos, assim, tudo mais, sem sentido, mas, pô, esse jogo é aquela vibe lá de ser descolado. Então, né, como eu já mencionei. Uma coisa que ajudou muito também o sucesso inesperado desse jogo foram, obviamente, os fãs. E, mano, os fãs, ele consegue tirar muito, mas muito leite de pedra, mano, sério. Tem uns mods aí, né, tipo, os desenvolvedores deixaram o código-fonte liberado. E os fãs são um gênio, porque eles foram lá, fizeram inúmeros mods, e tem uns que até se sobressaem do jogo original, fazendo personagens bem carismáticos.
coisa que o jogo original também não consegue fazer, porque ele simplesmente apresenta os personagens e é isso. E não é só personagens não, né? Tipo, eles não colocam ali e bam, não, é personagem feito do zero, desenhado e ainda por cima com músicas próprias e cenários próprios também. Ou seja, aí fica aquela vibe que, no fim das contas, é os fãs que estão carregando o jogo original, né? Fica aquela pegada de que, tipo, se até os fãs conseguem fazer algo de qualidade, conseguem fazer algo mais cativante para o jogador, então por que o jogo original não conseguiu, né? Por que os desenvolvedores não conseguiram e tudo mais? E eu provavelmente tenho certeza que isso também foi proposital, né? De deixar assim para a pessoa de monte fazer. Isso é uma sacada bem inteligente. Embora deixa isso no ar, né? De que o jogo está sendo mais prestigiado pelos mods do que por ele mesmo, né? E isso é muito fácil de perceber, já que os youtubers que mudaram drasticamente seu conteúdo ficam spamando sem parar cada mod assim de Friday Night Funk, deixando o jogo em questão, a marca Friday Night Funk, bem saturada, sabe? Bem chata. Ah, mas Friday Night Freddy's fez também, todo mundo aplaudiu. Realmente, acontece que Five Nights at Freddy's tinha muito mais a entregar, seja com a sua história, que desde o primeiro título era rodeada por mistério e que despertava interesse nas pessoas, seja com os seus jogos, que a cada jogo que lançava, além de complementar ainda mais a história, deixando ela mais rica, ainda por cima o jogo era diferente do outro, traziam novas mecânicas assim para se defender assim, tudo mais. Fora que a genialidade do Scott fez com que Five Nights at Freddy's seja único entre um monte de mods que teve em seu nome, sabe? Então, tipo... E mesmo que Five Nights at Freddy's não seja ainda um jogo de música, com todo respeito, mas as músicas do Five Nights at Freddy's, sejam elas feitas por fãs ou oficiais, são muito melhores do que a de Friday Night Funk, isso sem dúvida alguma, né? Ou seja, Five Nights at Freddy's mereceu o seu sucesso pelo conteúdo que carregava em seus jogos. Agora, Friday Night Funk, como jogo em si, ainda não merece a relevância que ele está tendo, uma vez que ele ainda está sendo desenvolvido, né? Os produtores falaram que iam fazer um remake, que iam organizar tudo, isso, aquilo, tudo mais. Então, né, por enquanto, ao menos pra mim, a relevância que ele tá tendo, o sucesso que ele tá tendo, não tá fazendo o menor sentido. Então, Friday Night Funk é ruim? Não, de maneira alguma. Ele não é ruim, mas ele não é melhor que nenhum desses jogos aqui.